as refeições sagradas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram, e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dir-lhes-á todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência, que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas, com uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água e, depois do pôr do sol, ficará puro. Somente então poderá ele comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si, ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco comerão delas o hóspede e o servo de um sacerdote, mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa, comerão desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se, estando viúva ou repudiado, ela volta sem filhos à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote mais um quinto. Os sacerdotes não permitirão aos profanadores comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. Escolha das vítimas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceito. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum, cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dardo. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com um membro comprido ou curto demais. Mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e nos dias seguintes será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes
ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificados no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ritual das festas. O sábado. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor, que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares em que habitares. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias, que anunciareis no devido tempo. No 1º mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis trabalho algum servil. A primeira pavéia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um molho de espigas, como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o molho for agitado, oferecereis ao Senhor holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2 décimos de flor de farinha, amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor, e mais uma libação de vinho, constando de 1/4 de hin. Não comereis nem pão nem grão torrado, nem espigas frescas até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. O Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2 décimos de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com um pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Este será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e como um sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor. Com os 2 cordeiros serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixá-la-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus.